E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo onde nós estamos entrevistando a irmã Juveni. Juveni, qual é o seu sobrenome? Aires Castelano. Juveni Aires Castelano. Muito bem, uma pioneira da igreja. E ela vai contar para nós um pouco sobre como ela entrou para a igreja, como foram esses anos. Mas, Juveni, bem-vinda. Você quer se apresentar, dizer quem você é, como é sua família hoje? Meu nome é Juveni Aires Castelano. Sou vó desse menino lindo aqui, Francesco. E filhos eu tenho o Jonathan, o Johannes, Johanna, Juliana, Marli. Tem uma porção de filhos. Filhos e netos. Para me curtir. E bisnetos também. A minha felicidade é estar viva vendo os meus bisnetos chegando. Quero ver se ainda consigo que a Julinha case e eu vejo o filho dela. Olha só, que legal. Eu quero viver até lá. Quantos anos você tem agora? Ela está com 86. 86. Eu nasci em 34. Esse ano a senhora vai fazer 87. Tá nova ainda. O presidente Nelson colocou uma barra elevada para nós, então não tem problema. Ainda vai viver muito. Eu vou. Vou porque eu guardo a palavra de sabedoria. Então, aí, meu filho, o Senhor me abençoa com a longevidade. Legal. Conta para nós como você entrou para a igreja. Como você conheceu a igreja e entrou? A gente, meu irmão era membro da igreja. Ele foi lá na minha casa e contou que era membro da igreja, mas a gente ficou, que igreja é essa? Eu achava estranho, mas eu tinha vontade de conhecer. Mas aí a minha cunhada ficou grávida e do segundo filho, a minha mãe me mandou para lá, para ajudar a minha cunhada na casa. E com isso, eu encontrei a igreja, porque no primeiro dia que eu cheguei, o meu irmão levou os missionários lá. Na primeira palestra, eu já aceitei. O Helder disse, eu nunca vi tão rápido assim. Mas, puxa vida, eu tinha um sentimento muito bom. Eu não sabia, não conhecia a igreja, mas conhecia com o meu irmão. Mas aí, naquele dia, eu fui escolhida para falar na igreja, eu falei, até fiz uma coisa engraçada, eu falei uma poesia que eu estava fazendo um programa, e eu acabei a poesia, falei em nome de Jesus Cristo. Achei que tudo que se falava da igreja tinha que falar em nome de Jesus Cristo também. Aí depois as irmãs falaram, não precisava disso. Eu falei, não, já foi, não adianta, não vou voltar atrás. Foi muito bom que eu conheci a igreja, meu irmão levou, e eu me batizei e fiquei 5 ou 6 meses lá em Rio Claro, foi onde eu me batizei. Eu fiquei lá um tempo, aí voltei para minha casa. Rio Claro, interior de São Paulo. Não, minha casa em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba. Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro, perfeito. É. Como era a igreja lá? Era um ramo, uma ala? Era ramo. Qual ano foi isso, você lembra? Era uma casa que, quando eu fui para lá, o presidente da missão mandou 2 pessoas. E eu fazia discurso para elas faziam discurso para mim. Os membros 2 pessoas se batizaram. Eu falava para ele falava para mim. No outro domingo, eu discursava para ele discursava para mim, porque não tinha mais ninguém. Porque a Igreja Católica lá é muito forte. E os padres, na missa, minha sobrinha disse, ai, tia Ju, não vai nessa igreja, não, porque o padre hoje na missa diz que só moça que não presta que vai lá. Então, eu fiquei sem prestar. Eu não fiquei valendo nada. Imagina falar isso numa missa, que as moças que fossem nessa igreja é moça que não presta. Falei para minha sobrinha, puxa, você acha que eu não presto? Não, tia Ju, a senhora presta, a senhora é muito honesta. E aí ficou assim, aquele padre pinchando lá, mas enquanto ele entrava para um lado, eu entrava para o outro. No fim,
teve uma reunião na Igreja Católica da Igreja de São Domingos, para os missionários dizer o que vem a ser essa igreja, o que vem a ser isso. Os elders foram, chamava Elder Hamblin. Ele foi, e ele que foi escolhido para falar, mas e como ele falou bonito, estava eu e meu irmão, aí meu irmão foi comigo, e minha cunhada, e a gente estava assistindo. Quando eu acabava de falar, a gente batia um monte de palma para ele, e eles olhavam assim para a gente. Nossa, eu estava muito feliz porque os elders estavam indo lá. E daí entrou um padre pela porta, aqui estava o palco, né, onde estava as entrevistas deles lá, eles falando da igreja. E entrou um padre e falou: eu quero que o senhor me explique o que vem a ser isso. Algum tempo depois, eu descobri que um padre foi para Brasília e batizou numa igreja estranha. E assim eu fiquei lá. Assim, a minha mãe, que a princípio chorou, e não queria que eu ficasse nessa igreja, mas foi por falta de conhecimento. A minha mãe depois voltou, aí cada domingo os missionários iam lá em casa, ela dava almoço, ela fazia bolo gostoso para eles. A minha mãe, que foi uma pena, que ela não durou mais que 2 meses, essa chegada e saída deles. Aí a minha mãe morreu. Ela morreu e aí a minha família, ninguém aceitou. E eu ficava triste, mas o que eu vou fazer, né? Mas os elders iam lá assim mesmo, eu ia para a igreja. Porque a minha mãe já não implicava. No começo, a minha mãe implicava muito. Depois não. Depois ela aceitou. Depois ela viu que era bom. Quantos anos você tinha quando você encontrou a igreja? Quando eu encontrei a igreja, É. Eu tinha 21. Foi em 1955. Então, a senhora não era casada ainda? Não! Foi aquela história de... Acho que foi em Uberaba, não foi? Não sei. Que a senhora disse que estava no banho e sentiu que não, tem que ir para a sacada. Umas 3 vezes. Conta essa história. Foi bom ele lembrar. Eu podia não lembrar. Eu gosto dessa história. E eu fui... a minha mãe estava muito doente. A minha mãe era cardíaca. Então, ela teve uma crise de coração, que ela ficou na cama e não podia sair. Ela estava mal mesmo. Mas aí eu arrumei a casa, minha mãe tomou banho, pus a minha mãe na cama e falei para minha mãe: eu vou tomar banho, depois eu venho te fazer companhia. Aí fui lá, quando eu estava debaixo do chuveiro, uma voz disse para mim assim: vai na janela. O que foi? Aí daqui a pouco a voz vinha de novo: vai na janela. Algumas vezes essa voz ficou falando para mim na janela. Aí uma hora eu falei: eu já vou. Ué, não tinha ninguém comigo. Aí eu fui na janela e olhei. Quando eu olhei do lado esquerdo da minha casa, a rua assim, e do lado esquerdo tinha umas 2 ou 3 casas, que era um colégio católico. E lá eu vi 2 homens de chapéu, porque eles usavam antigamente por causa do sol muito forte, 2 homens de chapéu conversando com uma pessoa. E aí fazia tempo que eu não via um missionário. Aí eu cheguei na janela e gritei: Helder! Eles viraram os 2 para trás e vieram. Aí chegou em casa, eu esperei eles e falei para Helder: eu vou apresentar vocês para minha mãe. Mas se a minha mãe descer os cachorros, vocês falam, brigar com vocês, pôr para fora, não se aborreça. Porque ela é católica, ela já chorou quando eu me batizei. Aí os elders, não, a gente fica quietinho. Quando os elders chegaram, eu fui lá no quarto. A minha mãe estava na cama, ela não podia ficar em nada, porque o coraçãozinho dela estava fraco. Aí, quando eu cheguei, eu falei: mãe, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Ela falou: fala, minha filha. Eu falei: olha, tem 2 moços da minha igreja aí. Esse meu senhor me ajuda. Aí ela falou assim: manda eles entrar e vir aqui. Nossa Senhora, aí foi uma alegria só.
Aí eu chamei os Eldes, fui no quarto da minha mãe. Ela falou, põe 2 cadeiras aí. Falei que eram 2, né? Ela falou, põe 2 cadeiras aí. Aí eu pus as 2 cadeiras e eles vieram, e eu sentei na cama e nós ficamos conversando. Minha mãe tratou eles assim, na bandeja. E eu fiquei tão feliz. Aí a minha mãe disse assim, não, sempre que você... o melhor de tudo é que eles pediram para minha mãe ciumenta, eu posso levar sua filha para ajudar a gente a achar uma pensão, um hotel por aqui, para a gente ficar aqui esses dias? A minha mãe disse, não, ela dorme aqui comigo e dá o quarto dela para vocês. Aí você vê como o senhor trabalha? Tocou o coração da minha mãe. Aí ele falou, mas não quero me incomodar. Eu falei, não está incomodando nada. Ela pode ficar muito bem aqui no meu quarto e vocês ficam no quarto dela. A partir dali, uma vez por mês, os missionários iam me operar. Aí foi abrir o ramo. Só tinha eu que discursava para eles e eles discursavam para mim. Então, você já não estava mais em Rio Claro, aí você já estava em Uberaba. Uberaba. Em Rio Claro eu fiquei 5 meses. Por isso que você perdeu a conexão com os missionários, com a igreja. Entendi. Não existia igreja em Uberaba. Não. Aí o Espírito te falou enquanto você estava tomando banho, ó, vai ver, encontrou os missionários, tocou o coração da sua mãe e eles ainda podiam ficar lá uma vez por mês. Legal. Ele deixou eles hospedados em casa. Coisa que... Imagina, mãe, pôr 2 moços, e 2 moços bonitos, uma língua enrolada. E ela deixou. Como o senhor trabalhou bem. Aí veio, eles iam, todo mês eles vinham um dia lá, um domingo. Aí alugaram uma casa. Alugaram uma casa. Quero. Olha a boca, porque eu fico tossindo. Aí eles vinham, a minha mãe fazia o melhor almoço que podia fazer para eles, cada dia. E aí foi ficando aquele carinho que a mamãe, eu falava aos missionários, os moços vêm aí, então vamos deixar tudo em ordem para os moços. Primeira reunião sacramental. Quer dizer, o povo lá da igreja lá não sabe disso, mas não foi na capela, foi na minha casa, a primeira reunião sacramental de Uberaba. Aí a minha mãe começou fazia coisas, bolo, fazia um almoço bom para eles, eu tratava eles com carinho e deixava eu sair com eles. Olha como o senhor trabalhou bem, porque eu tinha 21 anos. Você praticamente foi uma missionária, estava acompanhando eles para ensinar as pessoas. Não chegava aí na casa dos outros, não, mas a gente ia para a capela e aí ele convidava as pessoas para ir lá. Um dia eu fazia um discurso para eles, eles faziam para mim, porque não tinha quem fosse. Quando a minha sobrinha me contou que o padre disse na missa que só moça que não presta, aí eu fiquei muito triste. Falei, puxa vida, mas não adiantou nada. Ele ficou firme na igreja, eu fiquei firme na igreja, os missionários iam lá, e a minha mãe foi assim. A minha mãe ficava assistindo as reuniões, mas como a minha mãe não sabia ler, ela só ouvia. E era muito engraçado, porque minha casa tinha uma sala grande, e naquele tempo a gente não tinha sofá, só cadeira. Aí ela falou, o que precisa para os moços? Ele falou, eu queria uma mesa para pôr as coisas, para os sacramentos, tudo. A minha mãe deixou eles pegar a mesa, ir lá dentro, trazer uma mesa, pôr na sala e pôr as cadeiras assim, e eles davam aula para nós. Enfim, acabou que a minha mãe morreu. Aí não deu tempo dela se batizar. Mas eu tive um sonho com ela. Ela dizia para mim no sonho, Ju, me ajuda. Só você pode me ajudar. Eu acordei e fiquei pensando, o que eu posso? Por que ela está pedindo ajuda? E ela falava de novo, me ajuda. Só você pode me ajudar. Aí, como eu era muito nova, não tinha ideia do que estava acontecendo, de repente fez, eu falei, ela está pedindo para eu batizar ela.
Não juntou os pontos. Aí eles explicaram para mim, para minha mãe, e ela aceitou. Eu batizei ela. E aí eu já está selado com meu pai. Você batizou ela quando o templo foi dedicado no Brasil? É. Que legal. Batizei porque ela já tinha pedido minha ajuda. E eu concluí que essa ajuda seria batizar, né? Eu acho que eu perdi aí. Qual ano que você entrou para a igreja? 55. 1955. Acho que não tinha nem estaca no Brasil ainda. Não. O templo veio só em 78. A igreja, lá em Rio Claro, onde eu me batizei, tinha uma capelinha pequenininha, na mesma rua que meu irmão morava. Aí eles me levaram lá e eu achei maravilhoso. Fiz amizades lá. Uma coisa boa que eu observei foi que a ideia das pessoas aproximar dos membros novos é muito boa. Porque eu arranjei uma amiga. Esta amiga, ela ajudou muito, porque ela grudou em mim, sabe? E aonde ia, qualquer coisa que ia fazer na igreja, ela ia lá. E meu irmão também me levava. Me lembro do aniversário do meu irmão, fizeram uma festa para ele. E ele tinha que estar na igreja para pegar a surpresa da festa. Eu achei muito bom. Foi o meu irmão que me levou. E ele disse, não, hoje eu estou muito cansado, trabalhei muito hoje, não vou. Falei, vamos. Os irmãos estão fazendo uma reunião lá, e ele não queria ir. De repente, eu tive que contar para ele. Falei, é que elas vão fazer homenagem para você. Aí ele falou, então não tem saída não, né? Aí fomos para a igreja, quiseram cantar parabéns para ele como de surpresa. Ele falou, que maravilha! Ele brincava comigo, porque eles fizeram uma festa que ele sabia, mas fingiu que não sabia, para não decepcionar. Eu tive que contar. Mas aí minha cunhada foi muito boa também, fiquei lá uns 5, 6 meses, na casa deles. E a senhora não conheceu o João lá, né? Não, o meu marido nasceu em Rio Claro, mas eu não conheci ele lá. Opa, então vamos saber essa história aí. Depois que sua mãe faleceu, como que foi sua vida? O que aconteceu? Aí eu vim para São Paulo, porque eu não tinha jeito de viver lá em Minas. Então eu vim para São Paulo, fui para a casa do meu irmão, que não era membro. Aí esse é outro irmão, então? É, outro irmão. Você é a mais nova da família? Não, eu sou a 12ª. De 13. Tenho 13. 13, Tem ok. mais uma depois de mim. Mas, no caso, morava você e sua mãe? Ou morava outros irmãos lá também? Não, eu e minha mãe e minha irmã mais nova. Certo. Aí, quando você mudou, você veio e sua irmã ficou? A minha irmã ficou na casa do meu irmão mais velho. Certo. Não, quando a senhora foi para São Paulo, a Terezinha foi com a senhora, mas ela não aguentou tanto. Obrigada. Ele está me lembrando aqui, que às vezes a gente esquece. Eu fui para São Paulo, fui com a minha irmã. Meu irmão arranjou um quarto na casa de uma cunhada dele e eu arranjei um trabalho. Lá, a casa que eu morava era lá no Jaçanã, Vila Mazei. E a igreja que eu frequentava era na Vila Mariana. Tinha que atravessar a cidade inteirinha. Mas eu não conhecia outras coisas. Mas um dia, eu passando ali pela Morávia, você sabe onde é a Morávia, né? Passando na Morávia, eu vi uma plaquinha lá, assim, Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias. Eu estava indo para a igreja na Vila Mariana. Quando eu vi aquela plaquinha, eu falei, não, tenho aqui. Eu estou tentando, desde ontem, lembrar o nome do presidente do Ramo, não consegui lembrar. E aí eu vi, subi uma escada, cheguei lá, foi aí que começou tudo. Daqui a pouco foi crescendo um pouquinho, aí passou a igreja lá atrás da caixa d'água. Então, eu sou pioneira por causa disso. Lá em Santana, né? Você viu a capela sendo construída lá? Vi, ajudei. Ajudou, opa! Fazia almoço para os missionários. Eu estava grávida. Acho que era do Ronan.
E eu ia ajudar uma irmã na cozinha, nós fazíamos comida para os missionários. O missionário ele trabalhava de graça lá, como é que chama? Missionário de construção? Isso, missionário de construção. E eu e essa irmã fazia comida para eles. Então, eu sou pioneira no trabalho da igreja lá também, na Vila Mariana.